Essa é mais uma produção. A luz visível ocupa uma faixa de frequências que vai de 4,3 vezes 10 na 14 Hz para a luz vermelha até 7,5 vezes 10 Hz, 7,5 vezes 10 na 14 Hz para a luz azul. Abaixo desta faixa considera-se infravermelho, ou seja, abaixo do vermelho. Acima desta faixa considera-se ultravioleta, ou seja, além do violeta. A radiação infravermelha são ondas de comprimento de 1 milímetro até 700 nanômetros e, portanto, não são visíveis a olho nu. É uma radiação que não causa danos, ou seja, não causa câncer e outras doenças. Esse tipo de radiação recebeu esse nome em virtude da sua localização no espectro eletromagnético e da forma que ocorreu a sua descoberta, que foi realizada pelo astrônomo inglês William Herschel em 1800. Ele sabia que a temperatura de um corpo é a medida da agitação térmica de suas partículas e que cada uma das cores na região visível possuía uma temperatura diferente da outra cor. Todo corpo, inclusive o humano, é emissor de radiações infravermelhas. Quanto maior a temperatura, maior é a emissão dessas radiações. E o ser humano sente melhor a presença desse tipo de radiação quando elas são bem intensas, pois liberam calor. Como exemplo, nós podemos citar alguns dispositivos usados no cotidiano que funcionam por meio da radiação infravermelha. Por exemplo, o controle remoto ele possui um LED que emite essa radiação, que é então detectada por um sensor no aparelho eletrônico, como a televisão. Outros exemplos são os leitores de códigos de barras e os mouses que se comunicam com os computadores. Alguns animais peçonhentos também possuem a capacidade de ver corpos e os seus calores, como por exemplo as cobras, que têm os olhos sensíveis às ondas de 10 micrômetros. Isso dá a ela o poder de enxergar a partir do calor que os corpos têm. É a mesma visão que os soldados têm ao colocar óculos de visão infravermelho. Por meio dessa habilidade, as cobras elas conseguem caçar mesmo no escuro, vendo as presas a partir do calor de seus corpos. A luz visível é qualquer radiação eletromagnética cuja frequência se situa entre o infravermelho e o ultravioleta. É a única faixa de todo o espectro eletromagnético capaz de sensibilizar o olho humano. Ou seja, a luz visível é a luz que nós, seres humanos, conseguimos enxergar. As cores simples do espectro visível são 7: o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta, respectivamente. Isaac Newton foi quem descobriu o espectro visível. Utilizando-se de um prisma triangular, atravessou nele um feixe de luz branca, decompondo-a e obtendo o resultado com todas essas sete cores. Seguindo o mesmo raciocínio, concluiu que a luz do Sol, quando atravessa gotículas de água, resulta em um fenômeno denominado arco-íris. Faltava, no entanto, comprovar o contrário, que a luz branca é proveniente da soma dos espectros luminosos. Foi a partir daí que surgiu o disco de Newton. Ele é pintado com as mesmas cores que compõem o espectro de luz branca e ao girá-lo com intensidade, essas cores se misturam no nosso cérebro e nós passamos a enxergar a mistura das mesmas. A ultravioleta vai de 200 a 400 nanômetros. O infravermelho vai de 1 milímetro até 700 nanômetros. E a luz visível é a junção de todas essas cores, como podemos ver na imagem. De toda a energia do Sol que chega à superfície da Terra, por volta de 9% corresponde à radiação ultravioleta. Trata-se de um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de onda de 200 a 400 nanômetros e com frequência maior que a luz visível. A radiação ultravioleta, ou simplesmente UV, é a mais energética entre aquelas emitidas pelo Sol e por isso apresenta mais perigos pelas diversas formas da vida de superfície terrestre. Os raios UVA têm um comprimento de onda de 320 a 400 nanômetros e são os de maior incidência em superfície terrestre, uma vez que não são absorvidos pela camada de ozônio. Eles correspondem à maior porção do espectro ultravioleta e incidem de igual maneira durante todo o dia e em todas as estações do ano, incluindo dias nublados com baixa luminosidade. Os raios UVB, com comprimento na onda da faixa de 280 a 320 nanômetros, são parcialmente absorvidos pela camada de ozônio. Por isso apresentam maior incidência durante o verão, principalmente no período das 10 às 16 horas.
Raios UVC apresentam um comprimento de onda menor que 280 nanômetros, sendo a radiação que menos se aproxima da luz visível. São muito nocivos à biosfera, porém não acometem a Terra porque são completamente absorvidos pela camada de ozônio.